Olá a todos! Nesta aula veremos o que são acidentes de trabalho. Vamos nessa? O artigo 19 da Lei 8.213, de 24 de julho de 1991, estabelece que acidente do trabalho é o que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa ou pelo exercício do trabalho dos segurados referidos no inciso 7º do artigo 11 desta lei, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause morte ou perda ou redução permanente ou temporária da capacidade para o trabalho. É considerado um acidente de trabalho 1. Ato de agressão, sabotagem ou terrorismo praticado por terceiro ou companheiro de trabalho. A. Ofensa física intencional, inclusive de terceiro, por motivo de disputa relacionada ao trabalho. B. Ato de imprudência, de negligência ou de imperícia de terceiro ou de companheiro de trabalho. C. Ato de pessoa privada do uso da razão. D. Desabamento, inundação, incêndio e outros casos fortuitos ou decorrentes de força maior. 2. A doença proveniente de contaminação acidental do empregado no exercício de sua atividade. 3. O acidente sofrido pelo segurado, ainda que fora do local e horário de trabalho. A. Na execução de ordem ou na realização de serviço sob a autoridade da empresa. B. Na prestação espontânea de qualquer serviço à empresa para lhe evitar prejuízo ou proporcionar proveito. C. Em viagem a serviço da empresa, inclusive para estudo, quando financiada por esta dentro de seus planos para melhor capacitação da mão de obra, independentemente do meio de locomoção utilizado, inclusive veículo de propriedade do segurado. D. No percurso da residência para o local de trabalho ou deste para aquela, qualquer que seja o meio de locomoção, inclusive veículo de propriedade do segurado. Confira agora o conceito prevencionista de acidente de trabalho. Acidente do trabalho é toda ocorrência não programada que interfere no andamento normal do trabalho, dos quais resultem separadamente ou em conjunto lesões, danos materiais ou perda de tempo. Esse enunciado nos traz uma visão de que acidente não é só aquele que causa uma lesão no trabalhador, mas sim qualquer tipo de ocorrência inesperada, que hoje ocasiona perda de tempo, danos materiais e financeiros. Doença profissional é toda doença produzida ou desencadeada pelo exercício do trabalho peculiar a determinada atividade e constante da respectiva relação elaborada pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Social. Exemplos: tendinite nos digitadores, saturnismo, intoxicação provocada em qualquer pessoa que trabalha com chumbo, a silicose, pneumoconiose provocada em quem trabalha com sílica. Doença do trabalho é toda doença adquirida ou desencadeada em função de condições especiais em que o trabalho é realizado e com ele se relacione diretamente. Exemplo: surdez. Trabalhadores que trabalhem em ambientes ruidosos. Não são consideradas como doença do trabalho a doença degenerativa, a inerente a grupo etário, a que não produz a incapacidade laborativa, a doença endêmica adquirida por segurado habitante de região em que ela se desenvolva, salvo comprovação de que é resultante de exposição ou contato direto determinado pela natureza do trabalho.
Você sabe o que é investigação e análise de acidente de trabalho? A investigação de acidentes envolve o exame metódico de um fato ocorrido e não desejado que resulta ou pode resultar em danos físicos ao colaborador ou danos ao patrimônio, processo e ao meio ambiente. As etapas da investigação consistem em coletar os fatos descrevendo o ocorrido, analisar o acidente identificando suas causas, definir as medidas preventivas acompanhando sua execução. A comunicação de acidente de trabalho, CAT, é um documento emitido para reconhecer tanto um acidente de trabalho ou de trajeto, bem como uma doença ocupacional. Este é um documento muito importante, pois além de ser um registro e controle de acidentes, também é o cadastro oficial da Previdência Social, que permite o pagamento de benefícios aos segurados que, porventura, venham a ficar afastados por mais de 15 dias. A empresa é obrigada a informar à Previdência Social todos os acidentes de trabalho ocorridos com seus empregados, mesmo que não haja afastamento das atividades até o primeiro dia útil seguinte ao da ocorrência. Em caso de morte, a comunicação deverá ser imediata. Na próxima aula veremos os riscos ambientais. Até mais!